Bom dia pessoal e queridos, aqui Fanfics apresentando a fanfic Naruto o mais novo desafiante capítulo 62. Então deixa seu like e sua inscrição para ser sempre notificado dos novos vídeos e de uma olhada na aba comunidade onde tem as votações nas escolhas das próximas fanfics e enquetes com perguntas. Me sigam em meus perfis de criador que estão tanto no site Fanfiction e o Wattpad, os links estão na descrição. Capítulo 62. Não posso voltar para casa. Quando Naruto começou o treinamento Senjutsu de Ouro, ele não esperava muita ação. E ele estava certo, na maior parte. Claro, ele e Ouro treinavam todos os dias para mantê-lo em forma e acostumado a lutar, mas as complexidades do treinamento tendiam a ser muito mais estáticas. Normalmente, tudo que Naruto conseguia fazer era sentar-se em um lugar e se concentrar, mas para ser justo, ele estava no meio da selva. Não havia literalmente mais nada para fazer além de treinar, comer e dormir. Ouro levando Naruto para fora do Japão e para longe da civilização, era claramente o velho jogando xadrez 3D enquanto jogava damas. Pelo que lhe foi dito sobre Senjutsu, Naruto aprendeu que os ensinamentos de Ouro giravam em torno de dois princípios primários. A primeira foi aprender como se comunicar com o mundo ao seu redor através de sua própria energia e utilizá-la como se fosse sua. A segunda era que ainda havia dentro de si um poder natural que ele ainda não havia aprendido a desbloquear. Isso foi mais difícil para Naruto acreditar do que a primeira coisa. Ele passou a vida inteira aprendendo como usar seu chakra, e ouvir que havia um aspecto de si mesmo que ele ainda não havia aprendido, foi chocante. As palavras de Ouro foram encorajadoras. Você está mais adiantado neste departamento do que 90% do mundo, garoto. Honestamente, há aspectos do meu treinamento com os quais você já está familiarizado. Dominado até. Não fique arrogante. Isso significa apenas que você está 40 anos à frente em um programa de 50 anos. A ideia de ficar nas selvas do Brasil por tanto tempo fez Naruto se sentir mal do estômago. Não vou ficar por aqui por 10 anos de jeito nenhum, ele declarou categoricamente. Concordo, disse Ouro. Nisso eles poderiam se harmonizar. Para começar, eles não tiveram esse tipo de tempo. Agora faça de novo. Vá em frente. Estenda a mão. Naruto ouviu e fechou os olhos, passando pelo processo praticado de excluir tudo, ignorando seu bom senso e buscando além. Foi além de sua capacidade de sentir ki ou chakra. Esse foi apenas um ponto de partida para ele seguir em frente. Ouro esperou até parecer que Naruto havia conseguido uma posição firme em sua meditação. Você sente isso? Ele perguntou, aproveitando a energia natural que ele podia sentir que Naruto havia começado a absorver. Diga-me o que você sente. Que pergunta? Naruto não sabia como responder. Quão específico Ouro queria que fosse? Porque isso era difícil de definir. Ele normalmente conseguia sentir a presença de outras pessoas, como Ouro. Ele normalmente estava ciente dos vários animais na caverna e vivendo suas vidas na selva ao seu redor. Mas foram inúmeros níveis além disso. Ele podia sentir o jaguar, a vários quilômetros de distância, agachado, esperando que sua presa alcançasse a posição perfeita para o ataque. Ele podia sentir a corrente do vento no ar e dizer quando ele mudaria milhares de quilômetros de distância, no mar. Se ele se concentrasse o suficiente, ele poderia até visualizar em sua mente o que as pessoas de quem ele mais gostava estavam fazendo. Ele podia vê-los vivendo suas vidas em um lugar que ele não podia tocá-los, que ele havia deixado para trás para ter forças para lutar por eles. Essa dúvida abalou sua mente e seu corpo. Só assim, o poder escorregou e desapareceu. O choque repentino de perder o foco deixou Naruto se sentindo vazio e com frio. Seu corpo tremeu incontrolavelmente por vários segundos, desapareceu. Ouro deu um tapa na cabeça de Naruto com 2 dedos, repreendendo, não, garoto. Diga-me, o que você sentiu? Naruto respirou fundo para se acalmar e voltar à forma, Everything. Foi uma palavra, mas foi a resposta mais correta que ele poderia ter dado. Um sorriso quase desdentado cresceu no rosto de Ouro. Você conseguiu, disse o velho eremita antes de rir para si mesmo, notável. Nunca ouvi falar de alguém aprendendo Senjutsu tão rapidamente. Levei anos de estudo apenas para chegar aonde você chegou em meses.
Eu perdi em 5 segundos e agora você nunca esquecerá a sensação. 5 segundos se transformarão em 15. 15 a 30. 30 a 1 minuto. E assim por diante, um corpo forte, uma mente sã e um coração tranquilo. Todas essas coisas são necessárias para crescer no uso do Senjutsu. Naruto ainda era jovem. Suas emoções eram tumultuadas. Por mais confiante que parecesse na superfície, por mais determinado que pudesse estar, ele poderia ficar abalado. Ele poderia estar distraído de seu foco. Essas eram coisas que ele só aprenderia a controlar com a experiência. Na mente de ouro, era a única coisa que lhe faltava, mas isso dificilmente era culpa do shinobi. Chegaria com o tempo, como a maioria das coisas aconteceu. Tanto o professor quanto o aluno só precisavam ser pacientes. XXX, Tóquio, Japão. Os ninjas geralmente eram do tipo bem educado, mas nunca Ibuki ficou tão perdida como quando decidiu ir com Karen e ver como ela vivia quando não estava com o resto deles. Ibuki, vestida com o traje mais profissional que ela tinha em seu nome. À medida que o frio do outono começou a se instalar, ela seguiu Karen enquanto ela cuidava de suas responsabilidades como chefe da Kanzuki Zaibatsu, incluindo uma reunião do conselho. Normalmente, tal coisa teria sido terrivelmente chata, mas havia algo incrível em ver uma adolescente olhando para uma sala cheia de homens de meia idade, decadentes e briguentos, e fazê-los entrar. Na fila atrás dela. Naruto sempre a chamou de chefe, mesmo antes de ela usurpar o cargo de seu pai em sua empresa. Ele não a estava chamando assim para zombar dela, do jeito que Ibuki presumiu que ele tivesse feito. Era um título legítimo de carinho que ele havia observado claramente nela durante seu tempo como guarda-costas. Somente quando eles estavam atrás das portas do escritório de Karen, no topo do prédio, ela se permitiu relaxar um pouco. Não admira que ela tendesse a se isolar de outros como Naruto e Sakura. Eles eram alguns dos poucos em quem ela podia confiar para não atacá-la e correr 1 quilômetro se ela cedesse 1 centímetro. Ibuki riu enquanto Karen massageava as têmporas, exasperada com a natureza reclamante do conselho de sua empresa. Uau! Você não está cansado de andar por aí com esse pau na bunda o dia todo? Ela perguntou, erguendo as mãos defensivamente quando Karen lhe lançou um olhar indiferente. Eu nem estou zombando de você. Isso foi impressionante. Karen soltou um suspiro e acenou com a cabeça em agradecimento a Shibazaki quando ele lhe trouxe uma xícara de chá. Esses membros do conselho atacarão qualquer sinal de fraqueza. Sou jovem, relativamente novo em minha posição e sou uma mulher. Eles detestam receber ordens de mim e ela teve prazer em pensar que não importava como eles se sentiam. Se eles quisessem manter suas posições confortáveis, fariam o que ela queria. Infelizmente para eles, todos eles não têm a capacidade e a ambição de me destituir do cargo de chefe do Zaibatsu. Seu pai tentou retirar isso. Ibuki perguntou curioso, lembrando-se da aquisição hostil que Karen havia orquestrado secretamente para originalmente obter o controle. Karen franziu a testa e girou a cadeira para olhar a enorme cidade à sua frente. Não. Isso iria para mim quando ele decidisse renunciar. Acho que ele prefere se aposentar. Para ser honesto, ela disse, ele sempre incutiu em mim o lema de vitória e sucesso de nossa família, com mais força do que ele mesmo, acredito. Bem, você já está no controle há algum tempo. Você não nos contou nada sobre o fracasso da empresa. Você está indo bem, garota. Karen se virou, encarando Ibuki com um sorriso honesto. Obrigada, ela disse, deixando o momento se estabelecer entre eles por um momento antes de surpreender a Kunoichi. Você gostaria de um emprego? Ibuki olhou para o chefe do Kazuki Zaibatsu e depois olhou para o elegante escritório que a cercava. Apesar de serem apenas os dois, ela não se sentia confortável ali. Eu não sei nada sobre administrar uma empresa. Além disso, acho que quero ir para a escola para ser uma repórter, sabe? Acho que seria bom nisso. Karen sorriu com a intimidação de Ibuki por ter qualquer responsabilidade em uma empresa tão grande. Você percebe que temos uma filial de mídia com dezenas de estações de televisão, não é? Ibuki lentamente balançou a cabeça. Não, antes de Karen continuar, ainda posso garantir que você consiga trabalho depois de se formar. Seria desde uma posição inicial, mas você não precisará se preocupar em lutar para se candidatar a nada.
A boca de Ibuki caiu em choque com a generosidade de Karen. Sim, já se passaram anos, mas Karen não iria a lugar nenhum. Ela ainda estaria no comando daqui a 4 anos. Se ela dissesse isso, aconteceria, e isso seria incrível. Muito obrigado. Karen ergueu a mão, impedindo modestamente Ibuki de elogiá-la ainda mais, mas através de sua linguagem corporal, ela se envaideceu sob o elogio. Não pense nisso. Somos amigos, Ibuki-san. Depois de tudo que você e eu passamos juntos, fornecer uma oportunidade para você não é nada. Contanto que você se certifique de que meu nepotismo seja apoiado por sua própria capacidade, é claro. Frivolidade à parte, Ibuki veio por seus próprios motivos. Ela precisava falar com Karen. Falando em conexões, acho que você sabe por que vim com você hoje. Sim, eu quero, disse Karen com um suspiro, servindo-se de outra xícara de chá e uma segunda para Ibuki, e não posso dissuadi-la de continuar perseguindo os Illuminati. Ibuki aceitou a xícara com um sorriso de desculpas. Receio que não. Isso é o que eu faço, e essa foi a tarefa que eles me deram. Tenho que ir até o fim. Ela não iria recuar em relação à sua investigação sobre os Illuminati. Mesmo que fosse extremamente perigoso, o que era, Ibuki iria completar a missão que lhe foi dada. Isso era o que ela tinha que fazer como ninja de sua aldeia. Enquanto fosse esse o caso, Karen não poderia, em sã consciência, mandar a amiga sem nada. Ela se esforçou para ajudar o máximo que pôde. Não sei tudo sobre eles. Ou seja, quase não sei nada sobre eles. Meu pai tentou estar mais sintonizado com eles do que eu. Ibuki lançou-lhe um olhar estranho. Então, seu pai tem um relacionamento com eles? Se fosse esse o caso, ela poderia estar pedindo informações a ele, em vez de incomodar Karen. Ele aspirava, revelou Karen, tomando um gole de sua xícara enquanto organizava seus pensamentos. Você deve entender, os Illuminati só aceitam o melhor dos melhores. As pessoas que cuidam de suas atividades diárias são os primeiros ministros em suas áreas. Capitães da indústria e da economia, atletas do mais alto nível imaginável. Então, é uma questão de status, Ibuki imaginou. Claro. Pessoas ricas e suas sociedades secretas, mas não posso falar. Eu meio que vivo em uma sociedade secreta. Sim, pelo menos foi para ele, admitiu. Karen, na realidade, é mais um culto. O apelo é a quantidade de pessoas de sucesso associadas a ele. Mas quando os ricos envelhecem o suficiente para ouvir sobre isso, eles nunca serão admitidos. Eles tendem a doutrinar apenas as crianças. Presumo que isso torne mais fácil para eles incutirem seu dogma. Ibuki concordou com a cabeça. Havia uma razão pela qual aqueles que desejavam influenciar os outros muitas vezes diziam para contatá-los enquanto eram jovens: você pode estimar os números para mim? Duas perguntas muito difíceis para Karen responder. Não posso responder a primeira com qualquer tipo de certeza. Fiz o meu melhor para não me envolver com eles, apesar da insistência do meu pai para que eu jogasse bola, por assim dizer, ela disse, usando os dedos para fazer aspas no ar. Provavelmente para melhor, tanto para você quanto para o resto de nós, disse Ibuki, alisando a saia. Pelo que Sakura disse sobre como você costumava ser, posso imaginar o quão irritante é ter você como inimigo. Vou considerar isso um complemento, disse Karen com uma risada, mas no que diz respeito aos recursos dos Illuminati, bem, para ilustrar, meus próprios recursos ainda seriam uma ninharia em comparação com o que eles podem administrar. Uma cair no balde, por assim dizer. Karen não exagerava, então quando ela usou tal metáfora, Ibuki precisava que as coisas fossem esclarecidas. Quando você diz uma gota no balde. Karen não respondeu, em vez disso se virou, oh. Que ruim, hein? Karen tinha recursos que poderiam ser comparados aos da Shadalo, mesmo antes de ela assumir o controle total de sua empresa. Ela tinha recursos que fizeram o Sim sequestrá-la para ter acesso a eles. Ouvir que os ativos dos Illuminati superavam os seus, quando agora eram mais elevados do que nunca, foi um pensamento assustador. Superá-los não seria uma tarefa fácil.
Se eles trouxessem pelo menos 1% do que tinham à disposição para lidar com ela, ela provavelmente não seria capaz de suportar. XXX, cidade de Aora, Japão, o outono se arrastou, com um friozinho começando a acompanhar a estação. Quando se tratava de treinar seus dois estados únicos de ser superior, Kazugano Sakura estava no fim de sua corda metafórica. O Satsui no Adou foi o mais fácil de controlar dos dois, embora também o mais perigoso. Apenas atender Sunburne de Sakura-chan tornou ela mais administrável. O Satsui no Adou queria ser usado. A âncora de Sakura para acessá-lo era o desejo. Ela só precisava encontrar algo em que valesse a pena focar. O Kyomo no Shikara foi um pouco mais complexo, pois Sakura teve que se esvaziar de conexão emocional e investimento. Ela era uma garota espirituosa, que fugia das emoções, então essa foi uma tarefa difícil no começo, mas ela finalmente conseguiu colocar isso em prática também. O problema surgiu sempre que ela tentou realmente atingir seu objetivo de misturar os dois. Foi lento. E indo devagar, era quase inexistente. Misturar os dois é impossível, Sakura reclamou em voz alta para seus amigos Kei e Hinata, tendo se encontrado com os dois para almoçar, tentar usar o Satsui no Adou e o Kyomo no Shikara ao mesmo tempo é como tentar pular enquanto mantém os pés no chão. Você não pode fazer uma coisa sem falhar na outra. Sakura estava ficando frustrada. Não era como se ela esperasse que seu objetivo final de combinar os dois estados superiores de seu estilo de luta fosse fácil, mas depois de mais de meio ano de treinamento, ela esperava algum tipo de progresso tangível. Alguma forma de reconhecer que ela estava se aproximando. E ainda assim, nada. Hinata deu uma mordida no sundae de sorvete que havia pedido, deixando a colher pendurada em sua boca. Você já tem que ser uma das garotas mais fortes do mundo, ela disse ao redor do utensílio de plástico. O que importa se você não pode misturá-los? Sakura olhou para a namorada de Batsu antes de soltar um grande suspiro. Porque se eu não conseguir, nunca serei capaz de me dominar. É uma questão de yin e yang, escuridão e luz. O Satsui no Adou é tanto um pedaço de mim como qualquer outra coisa. Como é qualquer um deles? Kei se aventurou a perguntar. Ela não sabia nada sobre luta além do que lhe disseram, nunca tendo tido qualquer interesse. Sakura parou por um momento para considerar como expressar as coisas para sua amiga que estava abaixo do novato em artes marciais. O Satsui no Adou ainda sou eu, é apenas mais instintivo. Primitivo, eu acho. Há um foco que parece como queimar. É realmente impressionante, ela disse, mas o Kyomo no Shikara é. Nunca me senti tão calmo e claro ao usá-lo. Parece que há uma solução para tudo, e ela simplesmente vem até você. Como? Se o mundo fosse um quebra-cabeça para o qual eu tenho todas as peças e todo o tempo do mundo para resolver. Hinata parecia extasiada com a explicação de Sakura sobre suas habilidades. Então, se você pudesse fazer as duas coisas, você teria, espiritualmente as respostas para qualquer coisa que tivesse que fazer em uma luta, e o poder bruto para fazer isso acontecer no momento certo. Ao mesmo tempo, ela não estava no nível de luta de Sakura, mas ela sabia como lidar com uma briga. Uau! Isso faria de você um mestre ou algo assim? Sakura modestamente balançou a cabeça. Negativamente, não. Eu ainda dela parou depois de parar por um momento para realmente considerar isso. Eu acho que de certa forma seria. Ela teria realizado algo completamente único para ela. Algo que ninguém mais poderia fazer. E com isso viria a compreensão de ambos os aspectos de qual seria o resultado final. Uma compreensão que ela poderia transmitir a qualquer pessoa que se inclinasse para um ou outro. As ramificações do que ela estava prestes a fazer a atingiram como uma tonelada de tijolos. Uau! Sakura sussurrou para si mesma, considerando todo o peso das palavras inocentes de sua amiga. Eu poderia reunificar as escolas. Tanto Kei quanto Hinata se entreolharam antes de combinar seus pensamentos em um só. O quê? Os dois perguntaram. Sakura
Percebeu que estava falando sozinha sobre algo que nenhum de seus amigos sabia nada. Mestre Gouken se separou de seu mestre quando não concordou em trabalhar com o Satsui no Adou, treinou do seu próprio jeito e descobriu o oposto. Mas Ryu não conseguiu dominá-lo. Sua personalidade para competir e se testar fez com que ele se inclinasse demais para o outro lado. Ele não tinha ninguém para ensiná-lo a usar o Satsui no Adou. Apenas um psicopata egoísta que só o queria aprender para que pudessem lutar até a morte. Quanto mais ela falava sobre isso, mais inspirada Sakura ficava para continuar treinando. Ela queria ser professora. Ela queria ajudar as pessoas a aprender e se desenvolver. Que melhor maneira ela poderia fazer isso do que evitar que os outros seguissem um caminho sombrio ou ajudá-los a se descobrirem por meio de algo que ela amava, as artes marciais? O mundo nunca mais precisou de outro Akuma, e Ryu, só de pensar no que aconteceu com o homem que foi seu herói, machucou seu coração. Talvez se ela entendesse os dois lados da moeda através de seu próprio treinamento, ela pudesse fazer a diferença na próxima vez que algo assim ocorresse com outra pessoa? Sakura não tinha certeza. Mas na verdade, o pensamento a inspirou a continuar. Chun-Li amava Kami. A garota era como uma irmã mais nova, mais do que Naruto era como um irmão. Quando eles se aproximaram, anos antes, Kami não sabia muito sobre viver como ela mesma. Para esse fim, Chun-Li lhe deu inúmeros conselhos e assistência. Ela tinha grande interesse no desenvolvimento e na felicidade contínua de Kami. Mas foi nos dois sentidos. Kami tinha um vasto conhecimento sobre procedimentos em operações secretas e assuntos mais clandestinos. Chun-Li não teve problemas em escolher seu cérebro e usá-la como consultora, quando não podia trazê-la junto. Felizmente, Kami trabalhou com Naruto como mercenário, então ela poderia e contratou um ou ambos às custas da Interpol. É claro que, às vezes, ela simplesmente gostava de parar para ver como estavam seus menores favoritos. Voando de volta dos Estados Unidos para Hong Kong, ela parou no Japão e decidiu passar primeiro pela cidade de Aora e visitar a casa de Naruto como uma surpresa. Felizmente, Kami estava lá cuidando do local para cumprimentá-la. Eles puderam passar algum tempo de qualidade juntos, apenas relaxando e colocando a conversa em dia. As duas mulheres sentaram-se confortavelmente, assistindo TV na sala. O gato de Kami descansava no colo de Chun-Li enquanto a própria garota fazia várias tarefas ao mesmo tempo, fazendo algo em um tablet enquanto olhava para a televisão sempre que algo interessante acontecia. Chun-Li não se importou com isso. Kami dividiu responsabilidades no negócio mercenário em que trabalhou com Naruto. Ambos se correspondiam com os clientes sobre as solicitações e cuidavam de seus pagamentos sempre que tinham um momento livre. Não era nada digno de atenção até que ela viu o desenho de uma pirâmide com um olho na parte de trás do dispositivo, um desenho que ela tinha visto em seu trabalho recente. Kami, o que é isso? Ela perguntou cuidadosamente, imaginando quanto sua amiga sabia sobre o que ela tinha em mãos. Kami se perguntou qual seria o problema quando parou de trabalhar e examinou a peça convencional de tecnologia, um tablet. Esta é a última coisa que o mestre me deu antes de partir. Chun-Li olhou com cautela. Parecia exatamente com o que Code recebeu na prisão. Aquele que ele alegou ter sido usado para tentar recrutá-lo para os Illuminati. Onde ele conseguiu isso? Ela perguntou. Foi enviado para ele, disse Kami. Aparentemente, é um convite para algum torneio de luta. Você sabe quem enviou? Os Illuminati. Karen também tem um. Não havia razão para não divulgar a informação. Chun-Li sempre foi uma aliada próxima e não era como se elas tivessem feito algo ilegal. Chun-Li espalmou a própria testa. Claro, por que não verifiquei com eles primeiro? Eles estão sempre envolvidos. Sempre. Ela pensou consigo mesma, aborrecida. Ah bem. Pelo menos agora havia uma chance de ela avançar com sua investigação. Ela se recuperou quando viu Kami olhando para ela com preocupação. Você está bem?
O soldadinho disse, eu disse algo errado? Ela perguntou, consciente de suas interações sociais. Não, não, nada disso. Chun-Li esclareceu antes que Kami fosse muito dura consigo mesma, é só que, estou investigando os Illuminati. Há algo acontecendo e estou tentando descobrir o que está acontecendo. Há quanto tempo você está envolvido? Desde que um homem que foi experimentado pelos Illuminati escapou e veio até nós em busca de proteção, Kami franziu a testa, pensando, tentando identificar um cronograma. Isso foi logo antes do mestre sair para treinar. Então, 6 semanas atrás. Chun-Li revirou os olhos, eu realmente deveria ter ido. Até eles primeiro algo ficou preso em Chun-Li, espere, esta é a segunda vez que você disse que Naruto se foi. E antes disso, ela presumia que ele estava em uma missão, não em treinamento, para. Onde ele foi? Com isso, Kami visivelmente desanimou, não sei. Ele não me contou. Chun-Li lutou contra a vontade de estender a mão e colocar a mão na cabeça da garota. Ela era adorável, você sente falta dele? Sim. Muito, disse Kami sem nenhum sentimento de vergonha em admitir isso, mas é importante que eu mantenha as coisas aqui. Ele está contando comigo. Bom. Foi bom que, apesar do desejo óbvio de Kami de estar perto de Naruto, ela não sentisse necessidade de segui-lo. E bom para Naruto. Apesar do título que Kami preferia se referir a ele, ele fez tudo o que podia para cuidar dela e impedi-la de promover uma mentalidade dependente. Não o vejo ficando longe por muito tempo, disse Chun-Li, sorrindo docemente para a loira de olhos azuis, se ele saiu para treinar. Imagino que esteja trabalhando em algo em particular. Pegar as coisas e torná-las suas mais rápido do que aquele garoto. Kami sorriu de volta antes de se levantar da cadeira. Você gostaria de falar com o Necro? Chun-Li lançou-lhe um olhar curioso. Quem é Necro? Kami colocou a boina no topo da cabeça, preparada para sair, o homem de quem lhe falei antes. Aquele que foi experimentado pelos Illuminati, ela explicou. Não sei o que ele poderia lhe dizer, mas ele deve ter algo que possa ajudar. Qualquer coisa pode ajudar. E talvez mais tarde ela pudesse falar com Karen e Ibuki? Ela e a Kunoichi adolescente poderiam ajudar uma a outra em suas respectivas missões. Então iremos vê-los, declarou Kami resolutamente, eles estão com Abel no momento. Eles deveriam estar na casa dele. Chun-Li olhou em volta para o apartamento em que eles estavam. Era muito maior que o antigo de Naruto e poderia abrigar mais 2 pessoas, mesmo se ele próprio estivesse lá. Por que lá? Em vez de aqui? Achei que você os estava protegendo. Kami franziu a testa ao pensar em compartilhar sua casa com seus clientes. Eu sou. Mas não gosto deles. Necro e sua namorada são muito chatos. XXX. A pele bronzeada de Urien, antes imaculada, estava marcada por uma cicatriz escura na forma de uma mão com garras. Não foi uma pequena mancha. Na verdade, cobriu mais seu rosto do que deixou intocado. Já movido pela raiva do que poderia ser considerado seus dias bons, agora toda vez que olhava para seu reflexo, ele se lembrava da última vez que esteve à mercê de outra pessoa. Nas mãos de Uzumaki Naruto. Isso fez com que fossem 2 pessoas que provaram que sua força era maior que a dele. O segundo? Seu próprio irmão. O ilustre imperador, Gil. Aquele que todos os outros Illuminati ficaram atrás, até mesmo ele, apesar de sua posição elevada. O presidente dos Illuminati, normalmente temperamental, era quase inacessível. Sua ira se estendeu até mesmo àqueles que lhe deram notícias. Nem precisava ser uma má notícia que ele estava recebendo. Se ele achava que os olhos de alguém permaneciam muito tempo em seu rosto, isso era para eles a maneira mais fácil de sobreviver era olhar para o chão ao seu redor, o que também serviu para ajudar a inchar seu ego. Vestido com seu traje normal do terno escolhido, Urien passou por membros ajoelhados dos
Illuminati, aproveitando o tempo antes de sua próxima missão para orar pela força do homem que seria o Deus de seu novo mundo. Tolos. Eles deveriam estar orando para ele. Só ele estava em condições de usar aquele manto. Todos viriam à luz em breve. Antes da chegada de Ultânia. Então eles cairiam de joelhos ao vê-lo. O mundo inteiro faria isso. Até então, ele precisava desabafar, e uma vila de ninjas que comprovadamente estava investigando assuntos dos Illuminati precisava ser resolvida. Era uma desculpa tão boa quanto qualquer outra para desabafar. Especialmente porque quem o ofendeu mais recentemente foi o melhor ninja do mundo. Uma aldeia atrasada de tolos inúteis, pensando que podem se meter nos negócios daqueles que estão acima deles, Urim murmurou para si mesmo. Curvar-se diante de mim não será suficiente. Um mundo sob meu controle não terá necessidade desses ratos que correr no escuro. Um dos membros dos Illuminati se vestindo e se preparando para o combate notou Urim indo para a área de preparação e correu para tentar interceptar o homem. Talvez você devesse ficar de fora, Presidente Urim. Você não deveria manchar suas mãos. No momento em que Urim se virou para olhar para o indivíduo que ousou tentar dizer-lhe o que fazer, já era tarde demais para a infeliz alma retirar suas palavras ou de outra forma prostrar-se em nome do perdão. Urim disparou uma esfera metálica de seu punho que abriu um buraco no peito do seguidor dos Illuminati. Se isso não bastasse para acabar com sua vida, a mordida implacável da eletricidade pura que rasgou a esfera, conheço o seu lugar. Não pense que pessoas como você podem se considerar em uma posição em que possam me aconselhar, disse ele, afastando-se. Esta missão não exigia sua presença. Mas ele queria se exercitar. Em vez disso, a pessoa que deveria supervisionar a missão observou-o se aproximar. A mulher detestável que seu irmão Gil usava como assistente pessoal. Oh, Urim! Desejava tanto colocar as mãos em volta do pescoço dela e espremer a presunçosa sensação de realização que ela irradiava dela. Pelo menos impor sua missão como ele fez arruinaria seu dia. Ela estava sem seu traje habitual de trabalho e vestida com roupas mais adequadas para sujar as mãos. Urim mal lhe lançou um olhar, no entanto. Como se chama este casebre, mulher? Ele exigiu saber. Ele podia ver a aversão que ela sentia por ele em seu rosto. Felizmente, ou infelizmente, ela sabia que ele era muito mais poderoso que ela, e que apenas o favor de seu irmão o impedia de lidar com ela pessoalmente. Apesar da maneira desagradável como ele se dirigiu a ela, ele ocupava uma posição mais elevada do que ela, então ela respondeu, a clareira dos ninjas, Presidente Urim. XXX, 2 horas depois de passar um dia acompanhando Karen, Ibuki ficou grato por receber uma viagem de helicóptero para casa, na clareira dos ninjas. Ou tão perto de casa quanto ela estava disposta a permitir que Karen e sua equipe de segurança. Sem ofensa para ela, mas Naruto era a única pessoa em quem ela confiava para permitir entrar em sua casa. Afinal, ele era um ninja. Não havia muito mais que ela conseguisse obter de Karen sobre os Illuminati. Eles já haviam passado do ponto em que Karen estava sendo calada pela segurança de Ibuki. Agora era só uma questão de Karen não ter detalhes suficientes que Ibuki estava procurando. Bem. Ibuki não esperava que sua tarefa fosse simples. O laranja brilhante do pôr do sol iluminava as copas verdes das árvores da floresta que escondia a aldeia de Ibuki. Foi uma bela visão enquanto voavam, mas não totalmente inocente. Um cheiro de queimado chegou às narinas das meninas. Karen animou-se em sua cadeira e olhou ao redor, onde finalmente viu algo suspeito. Não deveria haver fumaça tão longe na floresta, deveria? Ela perguntou a Ibuki, o único habitante da área entre eles. Não. Ibuki sussurrou. Foi ao mesmo tempo uma resposta e um apelo enquanto o medo tomava conta de seu coração. Sem dizer mais nada, ela abriu a porta do helicóptero e saltou. Ignorando os chamados de Karen, Ibuki enrolou arame nos patins da nave para ajudar na descida.
A floresta era um borrão em seus olhos enquanto ela corria de volta para casa. Um ataque não poderia estar acontecendo. O único inimigo que ela sabia que eles tinham era o clã Geki de ninjas, e eles não eram proeminentes o suficiente para lançar um ataque à clareira dos ninjas há anos. Qualquer que seja. Não importava. Alguém estava atacando e precisava ser eliminado, mesmo que ela mesma tivesse que fazer isso, um inimigo de cada vez. Aproximando-se dos arredores de sua aldeia, ela avistou sentinelas postadas observando a fumaça subindo dos edifícios próximos. As figuras encapuzadas e vestidas não receberam piedade. Ibuki silenciosamente tirou kunai de seu corpo e as arremessou, acertando seu alvo no pescoço. Eles caíram onde estavam, sufocados e sangrando no chão. Eles não foram poupados de uma segunda olhada. Ibuki avistou cidadãos da aldeia fugindo e os seguiu, protegendo-os enquanto corriam em busca de segurança. Um pequeno contingente de agressores mais vestidos tentou atacá-los, formando energia elementar bruta em suas mãos, fogo e terra. Não estar vestida para o combate não a impediu de se jogar direto na briga. Ibuki chutou as mãos do incendiário antes que ele pudesse tentar queimar os civis vivos. Ela apontou a mira dele na direção de seu aliado, incendiando-o. Enquanto um homem corria, gritando enquanto queimava, o outro mal conseguia reagir quando uma Kunoichi enfurecida colocou seu punho fechado, cheio de ki, diretamente contra sua testa. Raida, Lightning Strike. A onda de choque do ki atingiu sua cabeça com uma força de quebrar o pescoço, o que o teria matado, mesmo que a onda de choque em si não tivesse destruído completamente seu cérebro. Ibuki olhou friamente para o cadáver ainda quente a seus pés antes de levantar os olhos para examinar o entorno imediato. O homem em chamas atraiu a atenção de mais camaradas que se lançaram sobre ela como sua ameaça mais urgente. Eles estavam meio certos em atacá-la. Embora meio correto, já que ela não veio sozinha. Mujin Kyaku, perna inesgotável. À medida que os combatentes Illuminati se aproximavam, Karin os interceptou com uma rajada cegante de chutes com as pernas abertas, evitando seus ataques com giros precisos e, ao mesmo tempo, contra-atacando, esmagando suas canelas em qualquer coisa com manto e capuz. Ela sentiu seus corpos quebrarem sob a força de seus chutes, mas não se importou com eles. Então, essas eram as verdadeiras cores dos Illuminati? Ela não podia dizer que estava surpresa. Só porque estavam todos caídos não significava que estavam todos fora. Zelosos em sua dedicação à organização, um deles tentou comunicar a outros no campo que algo estava gravemente errado. Resistência rígida. Uma mulher disse por baixo do capuz que escondia o rosto: há um número maior de combatentes viáveis entre os plebeus. Karen se aproximou, com as mãos nos quadris, e bastante descontente. E exatamente a quem você está se referindo como plebeu? Ela perguntou, olhando incisivamente para a mulher ferida. Um membro Illuminati tentou gerar ki para um ataque elemental em uma de suas mãos. Mas Karen casualmente deu um soco no indivíduo caído do outro lado da estrada, através da parede de uma casa adjacente. Não valia a pena sujar suas mãos com sangue para esses soldados rasos. Havia mais coisas que precisavam ser resolvidas, mas Ibuki tinha coisas mais importantes com que se preocupar. Ela olhou para Ibuki, que claramente queria ir embora, apesar de se preparar para se juntar a Karen na batalha. Vá em frente. Não há tempo a perder. Verifique seus amigos. Sou mais do que suficiente para lidar com isso no meu ter. Os olhos de Ibuki se arregalaram com a oferta de Karen para ajudar a suportar o fardo de defender a clareira dos ninjas. Mas, isso não é problema seu, ela disse. Você não precisa fazer isso. Tem certeza? Karen riu arrogantemente, exibindo-se descaradamente diante do ataque iminente dos Illuminati. Mas é claro. Você e eu somos amigos, não somos? Aprendi que as batalhas dos meus amigos são minhas para lutar também. Você me emprestou ajuda no passado quando eu precisei, ela disse com confiança e calorosamente.
Como alguém com poder, eu, Kanzuki Karin, tenho obrigações que devo cumprir com meus entes queridos. Ibuki sorriu e correu até Karin para lhe dar um abraço apertado e significativo. Obrigado. Já volto. Eu prometo. Não tenha pressa. Provavelmente vou encontrar você primeiro, Karin assegurou-lhe com confiança. Antes de se virar para enfrentar seus inimigos que se aproximavam, não prevejo muita dificuldade em lidar com isso, disse ela enquanto Ibuki saía. Agora, venha. Vocês se consideram a verdadeira elite deste mundo? Vou mostrar-lhes a divisão em nossa classe. XXX. O ataque dos Illuminati foi repentino. Seus lutadores com poderes elementais entraram em confronto com os ninjas estacionados na vila, mas o elemento surpresa do ataque, a natureza das habilidades dos Illuminati e a habilidade que os acompanha tornaram difícil montar uma defesa, mas com muita coragem e sacrifício, um bom número de cidadãos estava em processo de evacuação. Ainda era necessário cobrir a fuga, para que o zeloso inimigo não descobrisse seu rastro e continuasse a persegui-los. Os corpos de mais de uma dúzia de discípulos encapuzados dos Illuminati estavam espalhados por dentro e por fora do edifício do santuário que serviu como epicentro de atividades para a clareira dos ninjas. Aos pés do homem que liderava a seita de ninjas que habitavam aquelas florestas estava um ser humanoide branco e sólido, derretendo lentamente de uma forma sólida a seus pés. Qualquer que fosse o tipo de criatura, agora estava morto. Extremamente morto, transformado em uma poça branca, morto. Isso não quer dizer que a luta necessária para isso tenha sido fácil. Cortes de profundidade e severidade variadas cobriam o corpo de Injo. Afastando-se de, seja lá o que fosse, ele se esforçou para recuperar o fôlego. A batalha ainda não havia terminado. Não poderia ser. Por mais difícil que tenha sido até agora, se os Illuminati realmente quisessem investir todo o seu peso num ataque, combatê-lo seria mais difícil do que isso. TCH, criatura inútil. Essas palavras levaram Injo a se virar em direção à entrada do santuário. Urim entrou como se não estivesse no meio de um campo de batalha, com as mãos enfiadas casualmente nos bolsos. Ele não se preocupou com Injo, em vez disso apenas prestou atenção na poça no chão. Doutor Vou precisa melhorar seus ajustes no projeto se quisermos. Ele foi impedido à força de falar quando Injo se aproveitou da situação e do nada acertou um chute que atingiu Urim na garganta. Um golpe que teria matado um homem normal 3 vezes apenas incomodou o presidente Illuminati. Injo permaneceu preso no lugar, suspenso por onde Urim havia apertado o pé com o queixo e a clavícula. Com um simples movimento de mão, Urim deu um tapa em Injo e na parede do santuário. Meu corpo é duro como ferro, seu idiota. Ele retrucou, avançando furiosamente. Injo se levantou e ficou pronto para enfrentar esse novo inimigo. É você quem está por trás desse ataque. Urim zombou do líder ninja, um homem claramente abaixo de sua própria posição na vida. Não, você está. Eu não teria poupado sua patética aldeia nem pensar 2 vezes, até que vocês, ratos, fossem encontrados mordiscando em meu porão. Agora é hora para exterminar você. Injo calmamente estava pronto para lutar, desembainhando uma espada curta de suas costas. Para que você saiba, cada dano que você trouxe para nossa casa será devolvido a você 10 vezes, ele informou a Urim com naturalidade. Na verdade, você é um homem corajoso. Mas a bravura é desperdiçada com os fracos e indignos. Urim flexionou seus músculos, seu corpo de ferro, rasgando-o completamente, deixando-o em sua tanga enquanto irradiava poder. Ajoelhe-se, então pelo menos você pode deixar este mundo sabendo que pelo menos você foi subjugado pelo seu melhor. Indiscutível. Eu morrerei antes de permitir que um monstro vaidoso como você acredite que tem algum controle sobre a clareira dos ninjas. Entretenha-me então, verme. XXX. Arrogância absoluta. Karin fervia de raiva enquanto atacava os membros encapuzados dos Illuminati colocados contra ela. Você honestamente acredita que seu status de peões ricos faz de você o superior dos guerreiros testados?
Quem você enfrentou? O que você realizou fora de seu próprio círculo? Nada. Eles tinham acesso a habilidades notáveis para manifestar coisas como fogo, eletricidade, gelo e muito mais. Com seu ki, e eram lutadores experientes e cruéis. No entanto, eles não enfrentaram o nível de competição que Karin estava acostumada a enfrentar. Seu domínio da luta e do próprio ki era interno e não externo. Ela não conseguia projetar, mas podia usar isso para se fortalecer. Isso e seu corpo eram resistentes, capazes de suportar as intensas condições físicas necessárias para ter a esperança de tentar acompanhar potências e feras de guerreiros como seu amado. Qualquer um que estivesse ao seu alcance e visão seria espancado impiedosamente. Qualquer um que tentasse tocar nela era mandado embora com um membro quebrado ou deslocado por causa de seus problemas. 5, 10, 15, 20, qualquer número deles poderia ter vindo. Eles não foram rápidos o suficiente. Comparado com o que ela estava acostumada, eles se moviam em câmera lenta. Eles não eram fortes o suficiente. Comparado com o que ela estava acostumada, seus socos e chutes pareciam travesseiros roçando sua guarda. Eles caíram como trigo sob as lâminas de uma debulhadora. Karin zombou de seus inimigos com grande desdém. Vocês não são mestres de nada. Nem mesmo seus próprios destinos são seus, ela cuspiu. Apertando as luvas em suas mãos, patético. Palmas lentas alertaram Karin da presença de outra pessoa. Uma mulher com longos cabelos loiros soltos e olhos azuis se aproximou. Ela usava um chapéu de pele preto com uma jaqueta preta de estilo militar que terminava em uma minissaia, meias pretas até a coxa e botas de pele. A mulher se aproximou cuidadosamente de Karin, andando em círculos ao redor dela, aparentemente avaliando-a. Bendito, Kanzuki dono, ela ronronou de uma maneira um tanto paternalista. Nascer melhor só importa se você tiver coragem de tirar vantagem disso. Karin estreitou os olhos para o recém-chegado. Sinto muito. Você parece me deixar em desvantagem. E você está? A mulher fez uma reverência gentil e abrangente. Você pode me chamar de Colin. Karin retomou sua postura de luta, não confiando no que era claramente um indivíduo separado dos bens móveis que ela vinha enfrentando até aquele momento. Não sei que negócios os Illuminati acreditam ter com este lugar, mas direi isso uma vez: saia agora ou seja destruído. Colin riu, aumentando a ira de Karin. Eu sei que você está ciente de nós. O que somos? Estamos cortejando você há algum tempo, afinal. Você realmente acredita no que acabou de dizer? Para ser honesto, não. Karin não. Os Illuminati tinham raízes profundas na sociedade de todo o mundo. Mais profundo do que suas próprias influências foram. Na realidade, como quer que isto tenha terminado, foi uma pequena batalha. Os Illuminati poderiam se dar ao luxo de literalmente lutar contra incontáveis conflitos como esse, vencendo ou perdendo. Um revés aqui iria irritá-los, mas dificilmente os atrasaria, se é que o faria. Mas o que era simplesmente um pequeno acontecimento para eles era algo muito importante. Para Ibuki, como amiga, isso tornava isso importante o suficiente para Karin lutar também. Estou feliz por sempre ter recusado aderir, disse Karin, apontando para a aldeia em ruínas ao redor deles, para passar minha vida fazendo isso por mero capricho de outra pessoa. Ela parou incisivamente. Eu não sou ferramenta de ninguém. Oh, Karin dono. Você teria sido um membro tão valioso de nossa organização, disse Colin, antes de gesticular para os membros Illuminati completamente espancados e espalhados. Você não teria sido relegado às unidades de gerenciamento de crise. Como você é? Karin revidou. O sorriso fino como papel de Colin desapareceu rapidamente com isso, colocando um sorriso presunçoso no rosto de Karin. Não fale como se fossemos da mesma estatura. Você claramente recebe ordens de alguém. Nenhum indivíduo é meu superior, ela se gabou. Colin já tinha ouvido o suficiente dessa garotinha arrogante e formou uma trilha de gelo a seus pés para aumentar sua velocidade.
Karen a viu chegando e afastou a cabeça do caminho de um golpe de faca que teria atingido sua garganta. Os olhos de Karen se arregalaram ao sentir o frio na mão de Colin. Virando os olhos para olhar para trás, ela viu uma espessa camada de gelo subindo por uma parede do prédio perto de suas costas. Ela se virou e olhou para Colin antes de dar um tapa na mão e contra-atacar com um golpe duplo de palma. Colin parou levantando um dos joelhos e estendeu a mão para agarrar o lenço de Karen, usando-o para puxar Karen violentamente e prepará-la para um ataque. Por cima, Karen bloqueou com uma guarda cruzada e balançou o braço inferior de sua defesa sobre o de Colin, desferindo um forte golpe com o punho em martelo no corpo de Colin. A mulher Illuminati soltou as roupas de Karen e cambaleou para trás, deixando-a aberta para o segmento de Karen, um chute alto direcionado à cabeça. Colin parou o chute com o antebraço, ainda sofrendo um pouco do impacto na cabeça, pescoço e ombro. Irritado por quase levar um golpe crítico de um lutador inferior, Colin agarrou a perna de Karen. Uma dor repentina e aguda forçou Karen a gritar de dor. Pulando no ar, ela girou e se libertou com um chute que teria arrancado a cabeça de Colin se ela tivesse sido teimosa o suficiente para ficar ali. Karen caiu de pé antes de cair de joelhos. A perna dela. Ela olhou para baixo e viu uma camada de gelo sobre a meia que cobria a canela de sua perna esquerda. Essa mulher não apenas criava gelo com seu ki, mas também conseguia congelar coisas com um toque. Colin sacudiu os alfinetes e agulhas de seu braço. Karen a chutou com força suficiente para que até mesmo o bloqueio a machucasse. Ahá! Você realmente me machucou um pouco lá atrás. Parece que você é um verdadeiro artista marcial, afinal. Não preciso que você me diga isso, Karen retrucou brincando. Ela se levantou, apesar do dano causado em sua perna. Doeu muito. Mas ela já havia passado por dor antes. Felizmente, ela não estava gravemente congelada. Colin suspirou e tirou uma das luvas que usava nas mãos, jogando-as de lado. Com isso, suponho que seja hora de tirar as luvas, disse ela antes de avançar, formando uma lâmina de gelo em sua mão dominante. Borda de prata. Com uma arma para lhe dar vantagem, Colin pressionou o ataque contra Karen, esfaqueando para a frente. Sua mão era um borrão gelado, mas apesar de sua velocidade, ela nunca mudou o ritmo, o que foi um erro contra alguém tão hábil em contra-ataques quanto Karen. Esperando até o momento certo, Karen finalmente avançou ligeiramente agachada, permitindo que Colin cortasse seu ombro com sua lâmina de gelo. Foi um pequeno preço a pagar, pois ela foi capaz de acertar um golpe de cotovelo para cima no estômago de Colin, recém-show, Violent Tipped Pique. Com um giro dos quadris, Karen trocou de lado e acertou Colin embaixo do queixo com um segundo golpe semelhante. Colin sentiu gosto de sangue, tendo mordido a língua devido ao impacto do astuto contra-ataque de Karen. Ela voou para trás e bateu contra uma parede, deixando rachaduras de teia de aranha para trás. Ela olhou para Karen correndo para acompanhá-la. A garota bateu como um caminhão. Qualquer golpe certeiro que ela desferisse teria o potencial de paralisá-la. Ela não se aproximaria novamente se Colin tivesse algo a dizer sobre isso. Colin levantou a perna e pisou, simultaneamente liberando seu ki no chão. Diamond Dust. Do ponto onde seu pé fez contato, um campo de pontas de gelo se formou, projetando-se na direção de Karen. Ela imediatamente interrompeu o ataque e ergueu os braços, usando seu próprio ki para reforçar seu corpo. Isso salvou sua vida, evitando que ela fosse atropelada. Mas a deixou vulnerável. Colin usou seu próprio gelo para deslizar até o ponto cego de Karen, com uma lâmina de gelo na mão. Karen mal conseguiu se virar a tempo de pegar seu braço antes que ela pudesse ser atropelada, mas não foi capaz de evitar completamente que qualquer dano lhe acontecesse. A ponta da lâmina de gelo de Colin perfurou sua jaqueta e sua carne. Com grande esforço, Karen evitou que a arma empalasse ainda mais, apesar dos esforços de Colin para enfiar a arma mais fundo em seu corpo. É isso. Colin provocou,
pressionando para acabar com a batalha e a vida de Karen. E você acreditou que era desnecessário se juntar aos Illuminati quando isso é o melhor que você pode fazer? Apesar da dor e do frio, Karen segurou Colin. Ela tinha resistência suficiente para alimentar sua força. Agora ela só precisava de uma saída. Sinto pena de você, seguindo todos os caprichos de uma pessoa, disse ela, concentrando-se em manter a respiração estável enquanto arrepio percorria seu corpo. Eu preferiria morrer livre do que viver sob o jugo de qualquer outra pessoa. Kanzuki Karen não se curva a nenhum homem mortal. Colin olhou friamente para seu alvo. Enquanto trabalhava para congelá-la através do ferimento, garota tola. Nosso líder não é um mero mortal. Ele é um deus, ela proclamou com orgulho. Só existe um verdadeiro governante deste mundo. Garota. Você logo veremos que nunca poderá ser você. Karen sorriu, apesar de sua situação difícil. Embora eu veja como meu destino estar acima de todos os outros, não desejo governar nada. E desprezo a ideia de poucos controlando a vida de muitos. Concentrem-se em si mesmos. Criança egocêntrica. Mas isso não importava. Ela teve a chance de se juntar ao lado vencedor muitas vezes. Agora que ela havia se marcado solidamente como inimiga, não havia mais necessidade de ceder à sua existência, simplesmente queremos o melhor para o mundo como um todo. E para esse fim, veríamos os aspectos inúteis da sociedade cortados dela. Suponho que posso rotulá-lo com segurança como desnecessário. Abandonando o método direto de controlar Karen, pois estava demorando muito, Colin decidiu impacientemente atacar por trás também com seus poderes. Karen manteve-se atenta a qualquer oportunidade de mudar a maré, e no momento em que Colin levantou uma perna para usar novamente seus poderes de gelo no meio ambiente, Karen aproveitou. Rolando diretamente de costas, Karen enfiou o pé no estômago de Colin e a chutou, removendo a lâmina de seu corpo e enviando o lutador Illuminati voando para o fogo que cercava o campo de batalha. Recusando-se a ceder ao cansaço que acompanhava os ferimentos, Karen rapidamente se levantou novamente. Isso não será suficiente, ela pensou consigo mesma. É verdade que a porção de fogo em que Karen jogou Colin começou a enfraquecer e se extinguir. A geada rastejou pelo chão enquanto torres de gelo subiam de escombros anteriormente em chamas. Mergulhando fundo em sua própria mente, Karen executou um kata, exalando profundamente enquanto empurrava as mãos para baixo. Ao fazer isso, uma onda de energia percorreu seu sistema. Kanzuki Ryuguren no kata, forma de lótus carmesim no estilo Kanzuki, a cada poucos segundos, ela saía pelas pontas dos dedos na forma de chamas amarelas. Eu não tenho muito tempo para utilizar isso. Devo aproveitar ao máximo esta oportunidade. Manter essa técnica era bastante difícil e perigoso quando ela estava com força total. Mas foi a única maneira que ela encontrou até agora que lhe permitiria lutar no mesmo nível de seus amigos que tinham maior poder bruto. Colin era mais forte que ela, então não havia nada que ela pudesse deixar ao acaso. Se ela não conseguisse terminar as coisas antes que o Crimson Lotus Kata passasse, ela não teria mais respostas para ajudar a vencer a luta. Colin subiu na ponta de uma de suas próprias torres de gelo. Seu casaco estava chamuscado, seu chapéu havia sumido e seu rosto estava manchado de fuligem das chamas. Não tenho ninguém para culpar além de mim mesma pelos erros que cometi hoje. Puro descuido, disse ela. Enojada com ela mesma. Desempenho, estou farto de você desperdiçar meu precioso tempo. Então devemos encerrar as coisas? Karen ofereceu, as leves chamas de seu ki se misturando com o fogo ao seu redor. Eu também tenho questões mais urgentes para resolver em casa. Não houve mudanças gritantes em sua aparência para quem não sabia o que procurar. Ao contrário de outros como Sakura, Kan e ou mesmo Colin, o uso do ki por Karen era mais interno do que externo. Não era visual ou chamativo. Ela não conseguia projetá-lo fora de seu corpo. Quase nunca estava em um estado onde pudesse ser visto. Claro,
isso também significava que quando ela tinha algo espetacular na manga, ninguém poderia dizer sem estar perto do perigo. Colin não conseguia ver. Ela saltou de sua torre de gelo, quebrando-a em incontáveis fragmentos mortais que Karen teceu enquanto caíam no chão, tempestade de granizo. Ao cair, ela formou um imponente obelisco de gelo e decidiu derrubá-lo em cima de Karen. Mesmo que errasse um golpe direto, uma vez que ela desmoronasse a estrutura, ela ainda conseguiria alcançar Karen. Às vezes era necessário lançar uma rede larga para capturar e esmagar um inseto incômodo. Com um barulho alto e estridente, o construto atingiu o chão e se quebrou, cobrindo a área com pedaços de gelo que congelaram no chão. O fogo foi varrido. Casas inteiras na praça estavam cobertas de gelo. Era um deserto congelado no meio de uma aldeia em ruínas. As botas de Colin estalaram no chão enquanto ela procurava o cadáver de Karen congelado no chão sob o gelo. Ela viu os corpos dos guerreiros da unidade de gerenciamento de crise anteriormente derrotados, mas nada mais. Enquanto ela procurava, um pensamento traidor envenenou sua mente. Eu poderia ter perdido. Ela se perguntou, não. Como eu poderia ter errado? Não havia terreno na praça que não tivesse sido coberto. Mesmo que Karen tivesse se refugiado dentro de um dos prédios que não havia queimado anteriormente, isso não teria ajudado. O corpo dela deve estar aqui em algum lugar. É isso. Ao ouvir a voz zombeteira de Karen ao seu lado, Colin paranoico se virou para atacar, mas seu golpe foi bloqueado por um braço. Karen olhou para ela, não mais desgastada do que já estava. Controlar a força do seu oponente é a primeira coisa que ensinamos no Kanzukiryu. Karen atacou impiedosamente com uma série de golpes com as palmas das mãos, golpeando áreas específicas do corpo de Colin que ela não estava preparada para proteger. Um joelho saltitante sob o queixo levantou Colin do chão, dando a Karen a oportunidade de agarrar seu braço e girá-la como uma pá de ventilador. Enquanto ela girava, ligeiramente fora do chão e efetivamente indefesa, Karen conseguiu escolher seu lugar, acertando um poderoso golpe com a palma da mão no rosto. Colin saiu voando. A força de seu corpo sendo disparado pelas mãos de Karen destruiu o deserto artificial de inverno em linha reta. Atrás dela antes de ela quebrar a parede de um prédio em ruínas e sair do outro lado. Kanzuki Ryu Adorokushiki Asha no Kata, fluxo estilo Kanzuki da Fórmula 6 de Estrada Suprema, forma de campeão. Ela disse, respirando calmamente após terminar sua combinação final, controlar nossa própria força é a segunda coisa que ensinamos. Colin não se mexeu novamente. Tudo bem. Karen terminou com ela de qualquer maneira, e bem a tempo. A forma do Lotus Carmesim desapareceu segundos depois, deixando-a com todas as dores dos ferimentos sofridos na batalha. Ela saiu mancando, tentando manter o máximo de dignidade e equilíbrio possível ao fazê-lo. Não seria bom que ela parecesse nada menos do que sua verdadeira posição na vida. Karen lançou um último olhar para trás antes de sair da praça congelada e entrar no resto da vila danificada. Se você esperava que eu perdesse por generosidade, sinto muito mesmo. Com isso, ela partiu. Não havia mais tempo de sobra para seu inimigo reconhecidamente formidável. Ela precisava encontrar Ibuki. XXX lutar pela clareira dos ninjas consumiu muito tempo para Ibuki. Não importava quantos Illuminati ela derrubasse enquanto avançava, parando para proteger qualquer cidadão que encontrasse fugindo ou para ajudar qualquer colega ninja que encontrasse lutando na rua. Este era o seu povo. Família dela. Ela cresceu lá. Observá-lo queimar e ver seus vizinhos serem assediados pelo maldito inimigo partiu seu coração, mas ela foi forçada a endurecê-lo. Uma batalha estava em andamento e ela precisava manter a mentalidade para o combate. Mas essa decisão foi abalada quando ela chegou ao santuário no centro da aldeia. Ibuki passou correndo por destroços em chamas e cadáveres, alguns sendo seus camaradas falecidos, alguns sendo os intrusos Illuminati, e parou ao entrar no prédio em ruínas. O líder da aldeia, Injo, estava deitado imóvel no chão,
exceto pelas subidas e descidas periódicas do peito. Ibuki parou no meio do caminho com um suspiro agudo. O sangue se acumulou sob o homem, de onde sua própria espada o havia atravessado. Injo virou a cabeça para o lado ao ouvir Ibuki chegar. Foi difícil para ele manter os olhos abertos. Mesmo assim, e mesmo por trás da máscara que cobria o resto do rosto, ela podia vê-lo tentar sorrir para ela. Ibuki. Você está bem? Ótimo. A voz de Ibuki tremeu quando ela se aproximou lentamente. Você não está, ela respondeu, tentando não chorar. Injo olhou para sua própria espada saindo de seu estômago. Não. Acho que não, não é? Ele perguntou retoricamente antes de voltar seu olhar para o teto em ruínas. Oh, bem. Ah, bem? Isso era tudo que ele tinha a dizer? Ele estava morrendo e o único pensamento que teve sobre o assunto. Foi tudo bem? Ele estava muito calmo com tudo. Era o comportamento de uma pessoa que sabia que tinha feito tudo o que podia. Ele sabia que iria morrer e aceitou isso. Ibuki caiu de joelhos ao lado dele e se preparou para tentar movê-lo, apenas para ele segurar seus braços e mantê-la longe do que ele considerava um desperdício de esforço. Não. Está tudo bem. Está feito. Preocupe-se com você mesmo. Os Illuminati descobriram a conspiração para investigar suas atividades. Os olhos de Ibuki se arregalaram de horror. Isso foi por causa dela? Eu fui cuidadoso, mestre. Eu fui. Eu ainda nem tinha começado a investigar nada. Até agora, ela não tinha quase nada para mostrar por seus esforços. Ela ainda estava tentando obter informações preliminares. Ela nem sequer tinha conseguido perguntar a Karen sobre o que ela sabia antes de tudo ir para o inferno. Isso é minha culpa. Apesar de temer a resposta, ela precisava ter certeza. Não, disse Injou a garota perturbada. Há muitas fontes possíveis de vazamento para culpar você. É como você diz, você acabou de começar. Ouvir que não era culpa dela ainda não proporcionou muito alívio a Ibuki. Achei que essa era a minha missão. Não sabia que mais alguém estava envolvido. Não havia como apenas um de nossos ninjas ser convidado a assumir esta missão. Todos vocês deveriam investigar coisas diferentes, explicou Injo, para reunir o máximo que cada um pudesse. Juntos e chegarmos a uma abordagem verdadeira, uma vez que tivemos tantos ângulos quanto possível. Isso fazia sentido. Muito mais sentido do que apenas mandá-la desenterrar toda a sujeira que pudesse sozinha. Mas era mais perigoso. Quanto mais pessoas bisbilhotassem, maior seria a probabilidade de alguém ser pego. Infelizmente, isso parecia ter acontecido. As mãos de Ibuki se aproximaram da espada empalada em Injo. Quem fez isso com você, com nós? Não. Não lute contra aquele homem. Injo a interrompeu antes que ela pudesse declarar algum tipo de voto de vingança. Havia coisas melhores para as quais ela poderia direcionar sua energia. Coisas que provavelmente não resultariam em sua morte imediata, enquanto os aldeões escaparem. Poderemos reconstruir em outro lugar. Em algum lugar seguro. Isso é o que mais importa agora. Ibuki entendeu. Ela havia aprendido como estagiária que a clareira não era realmente um lugar permanente, na medida em que servia como centro principal, até que outro fosse necessário. Mas, novamente, nada disso a fez se sentir melhor. Deve haver algo que eu possa fazer, ela ofereceu, sentindo-se totalmente impotente. Injo estendeu a mão e apertou as mãos de Ibuki com força. Existe. Se você realmente sente necessidade de contra-atacar, recupere o arquivo G. Arquivo G. Ela sussurrou para si mesma, seu significado desconhecido para ela. Oh, o que é isso? Ainda não sabemos. Mas há muitas alusões a isso para que não haja nada lá, disse Injo, sua voz ficando mais fraca a cada momento. Uma instituição como os Illuminati não pode ser destruída tão facilmente. As batalhas devem ser selecionado e combatido com cuidado. Lembre-se disso.
Ibuki acenou com a cabeça tristemente. Eu irei, mestre. Tudo o que ela pôde fazer foi aceitar o pedido final e o conselho que veio com ele. O velho ninja em apuros respirou fundo, falando que seriam suas últimas palavras antes de seus pulmões se esvaziarem pela última vez. Estou muito orgulhoso de você, Ibuki. Muito orgulhoso. Receber você anos atrás, quando era um bebê, foi a melhor decisão que já tomei. Você provou isso uma e outra vez. Lágrimas dos olhos de Ibuki escorreram sobre sua máscara. Apenas lembre-se, garota, você não está sozinha nisso. Com isso, o líder da clareira dos ninjas ficou em silêncio e imóvel. Ibuki caiu sobre o corpo e começou a chorar muito. Injo foi uma das coisas mais próximas de um pai que ela teve. Karin recuou em silêncio, encostado em uma parede enquanto permitia que Ibuki tivesse um momento com o líder de sua aldeia. Ela havia chegado no meio da conversa. Não cabia a ela fazer outra coisa senão observar e vigiar. Era uma aldeia tão pequena. Um lugar pequeno, insignificante para um grupo como os Illuminati, poderíamos imaginar. Para incorrer na ira da organização secreta maior, os ninjas que reivindicaram a clareira como sua devem ter realmente tropeçado em algo monumental. Talvez fosse algo que pudesse quebrá-los? Talvez fosse algo que colocaria muitas pessoas em risco? Isso ainda estava para ser visto. Tudo o que Karin sabia era que havia um momento e um lugar para esse tipo de pensamento, e não era enquanto observava sua amiga soluçar desamparadamente por causa do falecido líder da aldeia. Karin se aproximou e caiu de joelhos para abraçar Ibuki. O corpo da Kunoichi tremia enquanto ela tentava o seu melhor para resolver toda a situação. Ele tentou, Karin. Ele tentou tanto, disse Ibuki. A maioria dos outros estava ocupada ajudando a evacuar as pessoas. Apenas alguns ficaram por perto para lutar. Karin assentiu em compreensão. Ela queria dizer que poderia ter sido pior naquela época, como se isso pudesse amenizar o golpe de ter sua casa incendiada. Felizmente, Karin teve mais tato do que isso. Sinto muito. Ibuki não ouviria nada disso. Karin não fez nada para se desculpar. Não se sinta. Você ajudou. Você se machucou lutando por nós. Você nem nos conhece. Mas eu conheço você. Este lugar é importante para você, disse Karin. Essas pessoas são importantes para você. Eles eram. E ela passaria muito tempo chorando sobre o destino de sua casa mais tarde. Mas por enquanto, eles ainda estavam em uma área perigosa e precisavam sair. Um ninja deve se adaptar. Um ninja deve resistir, disse Ibuki resolutamente, levantando-se lentamente, enquanto enxugava as lágrimas dos olhos. Ficar aqui não adiantará nada agora. Todos que conseguiram sair já o fizeram. Espalhados. Agora só temos que esperar que a notícia se encontre. Então iremos também. Karin também se levantou, seus ferimentos tornando um pouco mais difícil de fazer isso. Não se preocupe. Esta transgressão não ficará sem resposta. Que nunca se diga que Karin não tinha extrema lealdade a seus aliados. Mas enfrentando o poder dos Illuminati, o que poderia ser feito? Fim de capítulo. Até o próximo.